Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje nós vamos falar de um remédio novo que serve para muitos males. Sem nunca esquecer de agradecer bem a sua companhia todo domingo de manhã ou na reapresentação após o programa Show Business. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir. E por favorzinho, deixa um comentário também. Convulsão, dores crônicas, artrose, insônia, algumas síndromes raras, transtorno do espectro autista, glaucoma, ansiedade, endometriose. Conhece algum remédio que serve para melhorar ou curar tudo isso e mais uma lista de outras doenças? Temos. O programa Gente do Rio hoje vai abordar um assunto tão polêmico quanto necessário: o uso medicinal do canabidiol. Conversando com a Mãe Coragem, Margarete Brito, diretora da APEP, Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, uma entidade que nasceu na casa da Margarete e hoje tem uma fazenda em Patiz do Alferes que produz e distribui medicamentos para mais de 6.000 associados. Seja bem-vinda, Margarete. Obrigada, muito prazer em estar aqui. Agradeço. Igualmente em te receber. Margarete, eu te chamei de Mãe Coragem porque você, assim como muitas mães que recorreram ao canabidiol, fizeram isso por absoluto desespero, né? Vendo o filho, a filha ter convulsões e sem alternativas na medicina tradicional, né? Acabaram rompendo até uma proibição e fazendo uma desobediência civil, digamos assim, para poder ter acesso a um medicamento que vocês viam que em outros países, no exterior, estava sendo usado de uma maneira exitosa, mas aqui no Brasil não podia, né? Exatamente. Isso é uma história que começou lá em 2013, quando meu marido, descobriu pela internet que a maconha podia ser uma alternativa para reduzir as convulsões da Sofia, a minha primeira filha. Eu tenho 2 filhas, a Bia e a Sofia. E quando a gente descobre isso, eu acho que como qualquer mãe ou qualquer familiar que vê uma luz no final do túnel, porque já tinha usado de tudo e nada tinha funcionado, traria. Sob todos os riscos, a última coisa que a gente pensa assim, quem é que vai me prender eu querendo dar qualidade de vida para minha filha, né? Pois é, quem nunca foi uma mãe em desespero que atire a primeira pedra, né? Não é, eu acho que eu fico olhando assim, eu acho que foi uma bênção ter caído essa luta na minha mão, porque eu acho que foi uma missão, né, que Deus trouxe para minha vida, porque através da minha história individual com a minha filha, a gente conseguiu ultrapassar, né, ajuda para ela, e hoje que nem você falou na apresentação, a gente consegue ajudar mais de 6.000 famílias de norte a sul no Brasil. E como é que era? Ela tinha essas convulsões e vocês levavam ao médico e nenhum remédio? Não, assim, na verdade, a Sofia, ela tinha cerca de 6, num dia muito ruim, ela tinha cerca de 6 convulsões num dia. Então, uma criança com 6 convulsões num dia, ela passa o dia dormindo, você não consegue levar nem para fisioterapia. A Sofia, ela tem uma síndrome genética muito rara, chamada CDKL5. E essa síndrome, além das convulsões, mesmo se eu conseguisse curar 100% as crises convulsivas dela, ela ainda continua uma menina com bastante limitação, várias limitações. A Sofia não desenvolveu a fala, ela não anda, então o contato visual dela, né, para respostas é muito limitado. Então, assim, a cannabis, ela ajudou a gente a dar um pouco mais de qualidade de vida para a Sofia. Então, se antigamente Sofia tinha 6 convulsões num dia, hoje, numa fase boa, ela tem 1 por semana, por exemplo. Então, isso já é, né, para a gente uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Você consegue levar ela para as terapias, ela consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. A gente nunca conseguiu zerar 100% as convulsões por conta dessa síndrome que compromete
demais, né, a outras questões. Você não é médica, mas tem ampla experiência na produção e distribuição, né, do canabidiol. Que outras doenças, que outros males você tem visto fazer efeito? Então, Mônica, é muito curioso quando eu estava ouvindo, né, você falar todas as doenças, né, que a gente pode ajudar nos sintomas. Tem uma explicação, e eu acho importante, né, a gente deixar aqui essa explicação, que nem você falou, eu não sou médica, eu sou advogada de formação, só que eu acho que nesses 10 anos eu ouvi tantos médicos, tantos cientistas, né, falando sobre tudo isso, participando de seminários que você acaba entendendo. Então, assim, até para não parecer que é uma panaceia, né, vou deixar aqui bem explicadinho. A gente tem dentro da gente um negócio que chama sistema endocannabinoide. A gente tem receptores pelo corpo todo, né, sobretudo no sistema nervoso central e no intestino, que são os lugares onde tem o maior número de receptores. Então, o que acontece? Quando o Siddhartha, um neurocientista muito conhecido, ele fala, goste ou não de maconha, você tem maconha dentro de você, que são os endocannabinoides. Então, os canabinoides da planta, eles quando entram em contato com os nossos endocannabinoides nesse sistema, que são os receptores, acontece um negócio chamado homeostase. E essa homeostase é como se fosse chave e fechadura, que dá uma regulada, né? Então, por isso que são tantas doenças, né? Então, quando acontece essa homeostase, o sistema dá uma equilibrada. Então, muitas vezes a pessoa está procurando para dor, melhora o sono. Está procurando, às vezes, para o sono, melhor humor. Então, o Siddhartha, ele costuma falar que a planta, ela dá para você o que você está precisando. Então, se você não está precisando de nada, não precisa usar. Mas é importante, né, para não parecer uma panaceia. E é isso que você falou, é autismo, é Alzheimer, é dor, é convulsão. Essas síndromes raras, né? A minha filha mora na Austrália, descobriu que tem uma síndrome dessa que não é tão rara, que é Ehlers-Danlos, eu não sei nem falar direito, é um nome esquisito, mas é a síndrome dos contorcionistas. Então, o que acontece? Ela tem dos tecidos e os ossos, enfim, a estrutura óssea mais flexível, com menos capacidade de suportar. Nos casos mais graves, tem jovens que ficam até na cadeira de rodas, não conseguem mais andar. O caso dela, graças a Deus, é o caso menos grave, mas assim, ela sentia dores na coluna, e já estava o pé chato, estava com dificuldade de fazer algumas coisas. E lá na Austrália foi recomendado a ela está usando a cannabis, e é o que você falou, melhorou as dores na coluna, melhorou o sono, aí começa a dar uma equilibrada em uma série de coisas. Não, né? É incrível, realmente é incrível. Lá na associação a gente... assim, o que dá o combustível, né, de toda a dificuldade dessa luta, muitas vezes são os relatos que a gente recebe no dia a dia de pessoas que estão dormindo melhor, que estão comendo melhor. Teve uma associada, a Rosilene, que ela tinha fibromialgia. Você acredita que ela já tinha, enfim, usado de tudo, nada tinha funcionado. E aí, como última alternativa, assim, aquela pessoa que no relato já estava pensando em suicídio, porque vida com dor não deve ser fácil. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema de saúde, ficou tudo para a Sofia. Mas ela fez uma tatuagem da Pepe de tanta gratidão, porque as dores melhoraram, a qualidade de vida dela melhorou. E é isso, assim, melhora uma coisa, melhora, além de melhorar o sono, o humor, a dor, melhora a questão da família, porque quando você tem uma pessoa na família que tem algum problema, afeta, né, filho, marido, afeta tudo. E você e seu marido começaram assim, plantando em casa. Plantando em casa. Foi muito... as coisas foram acontecendo assim, muito sem a gente planejar, na verdade. Quando a gente descobre que podia ser remédio da Sofia, a gente manda trazer lá dos Estados Unidos, muito rápido fica muito conhecido, vai pro Fantástico, e aí as pessoas começam a procurar, e aí a Anvisa começa a reter
as coisas que vêm lá dos Estados Unidos, porque é isso, pela letra fria da lei ainda é tudo proibido. Então, a gente muito rápido, a gente consegue contato com pessoas que tinham conhecimento sobre isso, e as pessoas viajavam já para os países onde a maconha era legalizada e se informava como que essa questão de plantar e tal. E aí, enfim, aí eu ganhei umas plantas e comecei, falei assim, bom, se essa pessoa consegue, eu também consigo, né? Então era isso, era um médico que ele plantava numa cobertura lá na Barra onde ele morava e ele plantava, ele fazia o remédio e dava para a sogra dele que tinha fibromialgia. E uma vez ele me deu um pouquinho para eu dar para a Sofia. E aí quando eu dei para a Sofia foi incrível, porque funcionou muito melhor do que aquele que estava vindo a $500. Então, e aí essa rede, que na época a gente chamava de rede secreta, nós trocamos muitas informações a respeito de cultivo, de extração, e aí a gente, nessa rede, a gente incluiu, na época, uma farmacêutica da UFRJ, e a gente foi aprimorando. Então, essa troca de saber, que a gente, na verdade, não estava inventando a roda, porque fazer extração de remédio de planta é uma coisa mais que milenar, né? A gente estava só fazendo ali um resgate. Então, aliás, o Brasil é rico nisso, né? Plantas medicinais. Em plantas medicinais, inclusive na Amazônia e em outras, sim, em outras áreas. Né, que é exportado, enfim. E aí a gente foi assim, de 2014 até 2016, 2017, 2018, a gente foi fazendo de uma forma muito assim, artesanal, né, sem muita organização. E aí vocês começaram a fazer na casa de vocês e as pessoas começaram a pedir, e aí de 300 chegaram a 6 mil. 6 mil, exatamente. Aí chegou uma hora que a gente viu, caramba, isso é um trabalho. Né? Porque a gente, às vezes, ficava eu e meu marido até 2 horas da manhã desinfetando frasquinho, fazendo extração, que era uma rotina que já tinha, que a gente tinha, nós tínhamos pessoas que dependiam daquilo, né? Porque é isso, sim, as pessoas vão conversando umas com as outras, né? E aí funciona para um, funciona para o outro. Aí, se você dá esse mês que vem, ela vai precisar de novo, porque tem que dar continuidade. E aí, daqui a pouco, descobre que o filho, o marido, o pai... Enfim, aí foi assim. Quer dizer, e hoje vocês têm uma fazenda em Pátio do Alferes, vocês têm um laboratório onde vocês produzem os remédios, vocês têm um escritório no centro da cidade, onde distribuem os remédios, empregam cerca de 80 pessoas... Quer dizer, é toda uma rede, mas citando Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? Ninguém sabe o quanto eu caminhei. É isso, assim, é muito trabalho, né? Você coordenar um número desse de pessoas, né? E assim, é importante dizer que a gente, toda essa atividade que a PEP desenvolve aqui no Rio de Janeiro é sub judice. O que significa isso? Significa que existe um processo onde nós tivemos uma sentença que garantia uma segurança jurídica, né, onde a polícia não poderia, em tese, nem levar as plantas e nem ninguém preso. Só que a Anvisa e a União Federal, elas sempre recorrem, e a validade dessa decisão, ela fica sempre suspensa. Então, a gente vive aquele limiar de legalidade e ilegalidade o tempo todo, assim, sabe? Com medo de, ai meu Deus, se a polícia, se um policial maluco entrar aqui e cortar essas plantas que nem mostra no filme. Isso que eu ia abordar. A história de vocês é tão bacana que acaba de virar um documentário que eu vi e, assim, achei muito legal. E no documentário vocês contam uma passagem de uma vez que a polícia foi ao sítio, à fazenda, depois de uma denúncia de que tinha coisa ilegal, plantação de maconha e tal, e aí vocês explicando para os policiais, até que um policial disse que tinha um filho ou parente autista e percebeu que aquilo podia ajudar a família dele. Quer dizer, as pessoas só... E aí virou... A batida policial virou uma outra coisa, né? É verdade, foi incrível.
A gente está acostumado a fazer do limão limonada. Eu digo que do limão a gente está fazendo caipirinha já. Porque sempre que acontece alguma coisa muito grave, a gente consegue reverter, né? Porque eu acho que é uma força do bem tão grande que é quando as pessoas, mesmo quando são contra, quando sabe, né, a quantidade de gente que a gente está ajudando e de quanta gente a gente ainda pode ajudar, a pessoa muda de ideia, né? Porque é outra coisa. Esse spoiler do filme, que eu acho que é uma das melhores partes do filme, né, onde o Manuel, que era o coordenador da fazenda, ele conta, né, a polícia chegando e fala, eu recebi uma denúncia e eu ouvi dizer que aí tem maconha. Ele, maconha tem muita. E aí a polícia entra e aí os funcionários começam a mostrar, a explicar, não sei o quê, nananã, até que ele realmente entende, né, que aquilo não é tráfico, que aquilo não é, né, não tem bandido, não tem arma, não é nada disso. É uma associação de pacientes e quando as pessoas entendem, elas mudam de ideia na hora. No próximo bloco, por que a cannabis ainda não é produzida em escala pela indústria farmacêutica? Você acha que a cannabis pode ser útil para algum mal seu ou da sua família? Como conversar com seu médico sobre isso? Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com Margarete Brito, diretora da APEP, Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal. Margarete, quando se fala em cannabis, como que ela se apresenta? Como que ela pode se apresentar? A minha filha, por exemplo, ela me mandou um vídeo da Austrália, aí tem o em gotas e tem o vaporizador, que são a flor que se chama, né? Isso. Que são umas pedrinhas assim, que ela coloca e ela consome também, de manhã para ansiedade e de noite para dormir. Então, vamos lá. É importante, né, as pessoas entenderem que a mesma planta que faz o óleo, que é o que a minha filha toma, minha filha não fuma, ela toma gotinhas, né? É um remédio que você pinga na colher e ela toma, né? Mas esse que a gente chama de óleo, porque o veículo é oleoso, ele é feito dessa mesma planta, da flor, né? Não é a folha, né? A folha a gente até dispensa, isso até mostra no filme. Então, as substâncias medicinais, elas estão na flor. Então, a flor, ela é desidratada e essa mesma flor você pode colocar nos países onde a maconha é legalizada, você coloca essa flor, que estão todas as substâncias que você precisa, seja o canabidiol, seja o THC, seja o CBG, porque a planta ela tem mais de 100 substâncias nela, né? Então, você coloca ela no vaporizador e vaporiza. Qual que é a diferença de você, né, de um adulto vaporizar ou de uma criança tomar gotinha? Nos países onde a maconha é legalizada, o médico prescreve no receituário para o paciente vaporizar. Vaporizar é diferente de fumar. Vaporizar é uma canetinha vaporizadora, as pessoas podem procurar na internet que tem lá exemplos para entender. É o tempo de ação. Por exemplo, se você está fazendo o tratamento de quimioterapia e você está muito enjoada, o olhinho ele não é tão recomendado porque vai demorar 1 hora e meia para bater o efeito. O vaporizador não, em 5 minutos entra pelas suas vias aéreas e o enjoo passa, você consegue sentir fome, né? Que é o grande problema de quem está fazendo tratamento de quimioterapia. Mas não é qualquer flor, né? Não é qualquer lugar que você consegue encontrar. Então, a gente precisa, para isso virar realidade, igual o vídeo que você me mostrou da tua filha, que ela recebe num potinho, é tudo, né, etiquetado, sabendo quanto que tem de CBD, quanto tem de THC, é outra coisa, assim, não é você vai lá no morro, na boca e compra, não é nada disso. É uma planta que você cultivou para fazer uso medicinal, ela tem todo um tratamento diferenciado. Então, lá na Austrália, minha filha compra na farmácia, direitinho, com tudo, com o nome da farmácia no pote, com quanto de cada substância tem. Aqui no Brasil, a indústria farmacêutica, por que ela não produz em grande escala? Ela já demonstrou interesse de produzir? Total, assim, a indústria farmacêutica, ela está
já preparada para quando legalizar, né, apertar o botão verde para começar. Já existe, na verdade, aqui no Brasil, uma indústria farmacêutica lá do Paraná que produz e vende na farmácia para quem tem dinheiro. Então está legalizado para quem tem dinheiro. Né? Como assim, para quem tem dinheiro? Como é que é isso? Então, desde 2015, né, com a luta dessas famílias todas, de norte a sul do Brasil, a Anvisa regulamentou para a indústria farmacêutica registrar um medicamento. Então, existe um medicamento que é só canabidiol, 100% canabidiol, que vende na farmácia. Se você for num médico que entende sobre o uso medicinal da cannabis e falar assim, doutor, eu preciso que o senhor receite para mim, eu ouvi falar que funciona para XY, quero testar. Se ele entender e já for um médico prescritor, provavelmente ele vai saber quais são os produtos que ele pode prescrever no Brasil. Mas você falou que é para quem tem dinheiro. É caro? Quanto custa isso? Então, olha, vou te dizer existem produtos, né, vendendo de vários preços, assim, um tratamento... se não for por associação, sai em torno de pelo menos R$1.500, R$2.000 por mês. Ou seja, não é acessível. Não, está longe de ser acessível. Não é acessível para a maioria da população, né? Isso, não é acessível. Então, é isso. Muito provavelmente, se você for no médico que nunca nem ouviu falar ou já ouviu falar e não sabe direito, ele vai falar, não, para você não serve, serve para isso, isso e isso. Então, é muito comum a gente receber lá na PEP pessoas que já passaram, tentaram conversar com o médico sobre isso e o médico disse, não, para você não serve. É isso que eu ia perguntar também, como eu falei na passagem de bloco, para quem acha que isso faz sentido, que pode ser uma alternativa para o seu problema, qual é a melhor maneira de abordar esse assunto com o médico? Olha, na época, eu levava artigo científico, eu procurava na internet, porque tem muitos artigos, né, que já trazem evidências de que serve para dor, para todas aquelas doenças que você falou no início, e eu levava artigo, eu falava assim, olha aqui, ó, tá dizendo que pode me ajudar. Então, a gente obriga o médico, né, quando você leva isso para ele, fica mais difícil ele escapar de dizer que não. Ou se por acaso, mesmo assim, o médico não quiser, né, te ajudar nesse sentido, aí você procura no site da PEP, tem uma lista de médicos lá que já estão mais a par desse assunto e vão poder ajudar a pessoa. Sim, vocês fizeram 3 congressos internacionais sobre o uso medicinal da cannabis aqui no Brasil. O primeiro em 2018 foi no Museu do Amanhã, depois em 2019 fizeram no IED, Instituto Europeu de Design, depois fizeram no ano passado, o terceiro, no Museu de Arte Moderna. Qual foi a importância desses eventos para esclarecer? Eu acho que esses eventos eles são importantes para você disseminar mais informação científica, sabe? São quase 1.000 pessoas em 2 dias inteiros, né, de evento, então as pessoas saem ali, eu acho que muito engajadas, né, em replicar. Eu acho que a gente tem essa missão muito de furar bolha e, sobretudo, com informação de qualidade. Eu acho que esses seminários que a gente produz, inclusive em parceria com a Fiocruz, tem sido assim, muito importante, e porque em 2014 foi importante para mim, foi um divisor de águas, quando eu participei pela primeira vez, né, de um evento científico, onde eu comecei a abrir um mundo para mim. Eu acho que da mesma forma que foi importante para a gente, eu acho que é importante para a sociedade de um modo geral. Vocês têm parceria com a UFRJ, com a Fiocruz, quer dizer, entidades, institutos reconhecidos cientificamente, com uma reputação científica. Isso é importante para a luta de vocês? Demais. A gente tem com a IFRJ, com a Fiocruz, a gente tem lá mais de 10 universidades e instituições públicas e privadas que estão fazendo pesquisas que estão em andamento, muitas vezes com planta lá da fazenda, com óleo da PEP. Então, a gente tem, né, no DNA da PEP essa questão da ciência, de pesquisa. A gente acha que é assim que a gente consegue, né, transformar. E eu acho que é meio que provar o que a gente já está dizendo, que funciona.
Eu li no material de vocês uma descrição que me impactou muito. Eu vou ler aqui e repetir. Só quem tem a urgência de precisar de um medicamento que pode ser a diferença entre a apatia e a alegria, entre a vida e a morte, sabe que a vida não espera. É a nossa vida. Eu achei isso muito forte. Eu acho que é aquilo que a gente já falou, né? Que eu acho que a pessoa que precisa desse remédio, eu acho que é ali que você consegue uma transformação, que você consegue uma virada de chave para a pessoa. Eu acho que, inclusive, mais do que passar a ser a favor, eu acho que é ser mais um agente transformador dessa realidade que eu acho que é tão injusta da proibição. E podemos dizer que o preconceito mata? Eu acho que mata. Eu acho que esses anos todos de proibição por conta do preconceito, eu acho que já deve ter matado muita gente que poderia estar se beneficiando da planta, né? E a planta é proibida. Eu acho que o preconceito, da proibição nasce o tráfico, né, Mônica? Eu acho que essa frase muito, muito boa. Até da Julita Langruber, que é uma pessoa muito atuante nessa questão de política de drogas, porque não tem como a gente falar da cannabis, né, da proibição, sem falar dessa questão de política de drogas, né, onde a gente vê uma planta, que é a mesma planta que pode estar ajudando tanta gente, né, ela está ali misturada com sangue, com arma na favela, matando pessoas inocentes. Então, é muito difícil a gente falar do uso medicinal da cannabis sem falar de política de drogas. Então, eu acho que o preconceito mata e tem matado muito, e pessoas pretas, pobres e faveladas, sobretudo. Bom, para terminar agora, vamos para o nosso ping-pong final. Se o Rio de Janeiro fosse um filme, qual seria? Pode ser uma série? Pode. 2%. Vista mais bonita da cidade? Eu acho que é para o bairro que eu moro, a Urca. Eu acho que é do Aterro para a Urca. Um livro? Do Pepe Tela, Geração Utopia. Uma música? Como os Nossos Pais, de Elis Regina. 3 palavras que te definem? Amor, coragem e determinação. Um valor inegociável? Sinceridade. Uma poesia? Uma pedra no meio do caminho, de Drummond. O que você não passa uma semana sem fazer? Ouvir música. Um ídolo? Gilberto Gil. Maior orgulho na vida? Pode ser 2? Minhas Pode. filhas e a Pepe. Um sonho? Legalizar a maconha no Brasil. Muito obrigada pela sua participação, Margarete. Eu que agradeço, Mônica. Foi ótimo conversar com você aqui no Gente do Rio. Obrigada. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!